Na segunda semana de maio, a balança comercial registrou superávit de 1 bilhão e 700 milhões de dólares entre as exportações e as importações do Brasil. No mês, o saldo é positivo de 3,2 bilhões de dólares. E no ano, o saldo até agora, em maio, é positivo de cerca de 31 bilhões de dólares. Se for nessa toada, nós deveremos ter um resultado histórico, quem sabe um recorde. João Pedro Cuti Dias, boa tarde. Boa tarde. As exportações de carne bovina brasileira, que é o assunto que tu levantou anteriormente, ela vem no sexto mês batendo recorde em cima de recorde. Dezembro até abril foram 30%, 40% em média superiores ao equivalente ao ano passado. E sempre lembrando que nós estamos no primeiro semestre. No primeiro semestre, normalmente, as exportações são menores. E esse ano não, nós estamos continuando com números muito altos, próximos ou superando 200 mil toneladas mês. Talvez seja esse um dos fatores que está ajudando a segurar o preço da arroba. Os frigoríficos que exportam estão tendo bons negócios, estão exportando um volume significativo, consequentemente há uma necessidade de eles terem escala para poder atender os compromissos deles. Uma notícia boa também, referente a essa questão de exportação, o governo do Mato Grosso foi à China mostrar o potencial do Estado e está recebendo uma comitiva talvez seja um dos maiores distribuidores de alimentos lá na Ásia, especialmente na China, interessado em montar uma estrutura de frigorífico para produzir carne para exportação para o mercado asiático como um todo, mas especialmente para a China. Isso é bom. Precisamos ter mais gente na área de frigorífico, mais grupos na área de frigorífico. João, você falou na China, nós tivemos até a China diminuindo as importações de frango. Apesar de ser ainda o líder na compra do nosso frango, ainda os chineses diminuíram. Mas vamos começar com a carne bovina. Desculpem. As exportações de carne bovina até a segunda semana de maio foram 10.770 toneladas, é o que você vê na primeira coluna, 10.770. No acumulado dos 7 dias úteis, 75.400 toneladas, só de carne in natura. A média, comparada com a média de maio do ano passado, teve aumento de 40%, João Pedro. Vamos ver o preço, até para que você possa comentar também. O preço da tonelada no período, vamos colocar na tela, por favor. O preço agora, 4.491 dólares, um ano atrás, 5.095 dólares, com diferença de quase 12%. Ainda a tonelada em baixa, João Pedro. Você vê, Zé, se nós projetarmos essa média, pode ser até um pouco menor, mas são 22 dias úteis, mês de maio, nós estaríamos falando acima de 200 mil toneladas, o que é um número muito bom, é o que ajuda a segurar o mercado, com certeza. O preço da carne bovina está voltando ao preço que era antes da pandemia, em dólar. Antes da pandemia, mais ou menos, era esse o preço. Na pandemia, aliado à questão da pandemia da Covid, também teve o problema da febre da peste suína africana na China, que derrubou a produção de carne suína dele, obrigando eles a entrar pesado no mercado para trazer mais uma outra fonte de proteína, que no caso era a carne bovina. Muito bem. Vamos ver as exportações de frango e suíno, começando pelo suíno. Eu falei até que a queda foi em relação às importações de frango, não, mas foi de carne suína, João Pedro. Carne suína, agora, vamos falar de agora, até a segunda semana de maio, com 7 dias úteis, a média diária exportada está dentro do padrão das exportações de suíno, um pouquinho mais, 4.510 toneladas. Isso por dia. Nos 7 dias, 31.610 toneladas, com alta importante de mais de 9% em relação à média
exportada em maio do ano passado. Estamos falando acima de 90 mil toneladas no mês, 22 dias úteis, mesmo que caia um pouco essa média quando se aproxima do fim do mês, mas é um número muito bom. Os 90 mil, nós estamos falando mais de 1 milhão de toneladas exportadas durante o ano de 2024, nesse ritmo que nós estamos falando agora. Aí o Brasil se consolida como o segundo maior exportador de carne suína, perdendo só para a União Europeia. Muito bom. Frango, vamos ver o que o Brasil exportou de frango. Até a segunda semana de maio, alta até maior, 32,9%, com média diária de 24.190 toneladas, no acumulado dos 7 dias, já caminhando para 170 mil toneladas, alta de quase 33%, comparando-se a média de agora com a média de um ano atrás. O frango teve uma patinada em alguns meses anteriores aí, mas agora volta ao ritmo normal do frango e o frango deverá chegar acima de 5 milhões de toneladas. Consolida o Brasil como o maior exportador de carne de frango. A vantagem do Brasil é a questão da modelo de produção que nós temos, a questão da produção de grãos para alimentar o frango, 70% próximo disso é o custo da alimentação e é basicamente milho e farelo de soja. Esses dois produtos que caíram de preço aqui no mercado interno facilita a rentabilidade do setor da avicultura. E a vantagem do Brasil é que tem muitos frigoríficos habilitados para exportar para os países árabes, para os países da região muçulmana, que são hoje os grandes compradores, né? E também a China compra também um pouco do Brasil para poder contrabalançar a necessidade deles de carne no mercado interno chinês. O nosso frango é muito bom comparado com os demais. A gente, na Europa, principalmente, que nós temos perdemos um pouco a participação, mas já fomos grandes fornecedores dos europeus, o consumidor via sempre o frango brasileiro como de melhor qualidade do que o frango produzido lá na Europa. Muito bem. Os grãos, soja, o que o Brasil exportou agora em maio, até agora, até a segunda semana, foram 778 mil toneladas. Um pouquinho mais, né? Mais 580. 778.580 toneladas por dia, o que dá quase 5 milhões e meio de toneladas até agora, com alta de 10%, João Pedro. É interessante a soja, né? Nós estamos trabalhando hoje no Brasil com a expectativa de exportar 91 milhões de toneladas. Em média, que o pessoal, a BIEC, o governo, fala em 91 milhões, contra 102, 103 milhões do ano passado. A safra desse ano caiu, não tem o governo americano, o USDA fala em 154, mas na realidade é bem menos que isso, ainda mais agora com as perdas que ocorreram no Rio Grande do Sul, de perda de qualidade, etc. Mesmo assim, as exportações estão melhor que o ano passado, nesses primeiros 5 meses do ano, né? Então, o Brasil deve continuar exportando, daqui a uns dias vai ser aquela disputa, ou seja, o mercado interno, os processadores dentro do mercado para atender o mercado brasileiro, deverão aumentar o preço para poder segurar essa soja ao invés de ser exportada, porque nesse ritmo não faltaria soja para atender a demanda interna que fica ao redor de 60, 65 milhões de toneladas. E o milho? Vamos ver o que o Brasil exportou de milho? O milho não faz mais parte da estatística. Até agora, a gente faz aqui para cumprir tabela, mas muito pouco ainda, né, João Pedro? 13 mil toneladas, 13.800 toneladas por dia. Nos 7 dias, quase 97 mil toneladas de milho. Isso aí era coisa de média diária, até menos, até, né, João Pedro? Não, ano passado exportamos 55 milhões, né, Zé? É um número muito alto. Esse ano dificilmente vai passar dos 45, porque a segunda safra já plantou mal, plantou meio atrasada, excesso de chuva no começo, depois parou, agora aqui no estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, muitas áreas que têm milho plantado há 60 dias estão sofrendo barbaridade. Então o milho está enrolando a folha, ele vai entrar na época de pendoamento sem condições, com baixíssima expectativa de produção. Milho que produziu no passado 100, 120 sacos por hectare, muitas áreas vai ter 30, 35 sacos se der. Não chove. Essa chuva toda que está caindo no sul do Brasil foi retida lá e não subiu. Nós estamos vendo hoje falta de chuva em todo o centro-oeste praticamente. Choveu muito até a primeira quinzena de abril
E de lá para cá não choveu mais. Então, esse vai atrapalhar a produtividade do milho. E o milho a expectativa é que ele recupere um pouco o preço dele, que chegou muito baixo. Mato Grosso, menos de R$ 40 a saca, agora já começa a reagir. E você tem, no caso do milho, um grande demandador hoje, que é a produção de etanol. Hoje a produção de etanol vai consumir mais de 15 milhões de toneladas de milho. João, quer dizer que a safra 2023-24 está sendo marcada por muitas adversidades do clima. Do clima. Você teve, agora, essa final de ciclo aí do milho vai prejudicar muito. Você vê milho tudo enrolado, a folha, sem condições, não conseguiu desenvolver. E, né, é milho que vai ser muito baixa a produtividade. O pessoal fala em 90 milhões de toneladas. É pouco provável que nós chegamos a esse número, sim. Bem abaixo do ano passado. Foi mais de 115 no ano passado, bem abaixo do ano passado. Agora, nessa área, o Brasil é importante a gente falar. Sai o milho, mas entrou o café, hoje é o segundo maior produto de exportação do Brasil. Vai passar de $1 bilhão agora nesse mês. O terceiro é o algodão, é impressionante como reagiu esse mercado de algodão, em termos de preço, em termos de volume. E quarto, é o que nós vamos conversar mais tarde a respeito de animais vivos, né, que também crescendo de forma bastante significativa as exportações, especialmente de garrotes aqui do Brasil. Como é que foi até a segunda semana de maio, João Pedro? Em relação à primeira semana, primeiros dias de 23, 100 e poucos % a mais, dobrou. Do animais vivos, né? Animais vivos.